Bom dia! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV nesta sexta-feira. Tudo bem com você? Tudo tranquilo? É uma semana curta por causa dos feriados de 7 de setembro e também 8 de setembro, que foi a padroeira de Santos Nossa Senhora do Monte Serrat. Hoje, 11 de setembro de 2015, uma data que abalou o mundo. Há exatamente 14 anos, o mundo assistia de forma perplexa o desabamento das famosas Torres Gêmeas, o World Trade Center, após os choques consecutivos de 2 aviões comerciais, que não se tratava de um mero acidente aéreo. O que muitos podem ter pensado após o choque no primeiro avião, mas sim da execução de um plano encabeçado por Osama Bin Laden. Somando-se os 2 ataques às torres, ao ataque ao Pentágono e ao avião que caiu na Pensilvânia no mesmo dia, quase 3.000 pessoas morreram. Desde aquela manhã de 11 de setembro de 2001, não apenas a história dos Estados Unidos, mas a de todo o mundo nunca mais seria a mesma. É impressionante as imagens que mostravam o primeiro ataque terrorista, quando o primeiro avião se chocou e, na sequência, um segundo avião. São imagens que abalaram e percorreram o mundo. Não importa de que ângulo, nós víamos as torres, que eram um símbolo de grandeza, com relação à sua imponência, ser literalmente destruída por ataque de 2 terroristas que pegaram os aviões e chocaram em direção às torres. E, na realidade, quando eu falo de abalar o mundo, é o quanto que um ataque terrorista ou ataques terroristas abalam várias partes do mundo, principalmente os Estados Unidos, principalmente em alguns países da Europa. E isso tudo deixa um pouco mais o sentimento do ser humano mais vulnerável. Que tipo de pensamento, que tipo de ato, o que leva uma pessoa a querer acabar com a vida da outra de uma forma como, nesse caso, 11 de setembro, uma morte coletiva. Porque questão de menos de 1 hora, com o impacto dos aviões, as 2 torres, primeiro uma torre, na sequência a segunda torre, literalmente caíram, onde várias vítimas que estavam trabalhando em uma das torres, ou nas torres, ou melhor, e alguns bombeiros que tentavam salvar as pessoas que estavam pedindo, esperando socorro, não conseguiram ser socorridas a tempo quando a primeira torre cai e a segunda cai, fazendo com que várias pessoas venham a falecer, e lembrando que muitas delas, no pânico, acabaram se jogando, literalmente. Então, às vezes são datas que nós não esquecemos, e essa data vai ficar emblemática, não só nos americanos, mas também em todo o mundo, pela forma trágica, que milhares de pessoas morreram no dia 11 de setembro. E é uma data, você pode ter certeza, que será lembrada em vários telejornais e não poderia ser diferente na abertura do Hora Geral, tá certo? Hoje também é o dia do consumidor. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Rafael Quaresma, ele que é o coordenador do Procon Santos. Então, hoje é o dia do consumidor. E o consumidor tem que ser respeitado e tem que saber que ele tem os seus direitos e também deveres, Isso é até uma lei de defesa do consumidor que deve ser respeitada e deve estar próximo à vista, para que o consumidor, se tiver alguma dúvida, ele pode folhear e falar para o comerciante: tá vendo? Isso aqui é meu direito. Como é que o senhor coloca um preço à vista e outro preço a prazo? Isso não pode, por exemplo, Hoje também é o dia do árbitro esportivo, que muita gente chama popularmente como o juiz de futebol, mas o nome correto é o árbitro esportivo. E também o dia do cerrado, Essas são as datas comemorativas nesta manhã de sexta-feira, tá certo? Temos o site estoucomvocê.com.br, temos o e-mail que é o horageral@estoucomvocê.com.br, temos o telefone que é o 3041-6777, temos também o WhatsApp que é o 981387000 e não se esqueça que eu estou com você, tá certo? Uma triste notícia na abertura do Hora Geral: morreu aos 81 anos Nicodemes Pacheco Barros,
que é o eterno e será sempre o eterno salva-vidas das praias da região, sobretudo de São Vicente. Olha o preparo na época do nosso Nicodemus. O seu Nico, como era conhecido, foi homenageado ao lado de Pelé e Pepe na década de 70 pelos seus feitos no mar. Seu Nico realizou mais de 1000 salvamentos na carreira. Isso é para entrar na história, né? E eu vejo assim, com todo respeito, né? As pessoas mais, não digo antigas, as pessoas mais idosas, né? Elas tinham um respeito, um comprometimento tão grande com as suas atividades profissionais. Poderia ser um salva-vidas, poderia ser um portuário, poderia ser um contador. Nós víamos um respeito muito grande pelas profissões nas quais essas pessoas representavam. Hoje eu não vejo tanto envolvimento das pessoas. Eu não sei se eu estou observando pouco, se eu estou falando demais, mas eu penso assim, toda a atividade profissional tem que ter um envolvimento. Você tem que apostar que o seu potencial está envolvido na sua atividade profissional e você fazer sempre o melhor. Ganha você, ganha a empresa, ganha a equipe, ganha as pessoas que dependem do seu serviço. Isso é importante, tá certo? Em nome de Nita Alimentos, com Nita é muito, mas é muito mais gostoso. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta sexta-feira. Folha de São Paulo, como destaque, cadê a Folha de São Paulo? Aqui, ó. Dilma busca nome fora do PT para substituir Mercadante. Petista avalia que precisa de movimento de impacto para retomar governabilidade. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, meu amigo telespectador. O que eu quero falar é um sentimento de cidadão, tá certo? Vamos deixar um pouco de lado o jornalista Douglas Gonçalves. Deixa eu falar como cidadão. Sabe o que eu percebo da presidente Dilma? Que ela está totalmente perdida. E quando a gente tem uma liderança, principalmente em nível federal, sem rumo, perdida, a gente acaba sendo, sofrendo a consequência de todo esse despreparo. O que eu percebo na presidente é que ela não tem um rumo, ela não sabe como agir, ela não sabe como proceder. E tudo isso leva em xeque o nosso país, que carece de emprego, de qualidade, de uma economia estável e que essas medidas, elas não precisam ou não deveriam esperar tanto para serem tomadas. Você vai perceber rapidamente nas manchetes o quanto que se perde tempo para arrumar um país que já há 12 anos e 9 meses tem à frente o PT. E eu vou deixar claro, porque eu tenho amigos em todos os partidos políticos, os meus amigos que comentam, Douglas, você está criticando o PT. Não, eu não estou criticando o PT. Eu estou falando de um partido que já está há 12 anos, né? 12 anos e 9 meses, e que não justifica, num momento desse, não ter pelo menos um projeto para fazer com que o brasileiro sofra menos. Preste atenção nas manchetes. A Dilma busca nome fora do PT para substituir Mercadante. Petista avalia que precisa de movimento de impacto para retomar governabilidade. Bom, aqui mostra, deixa eu ver a parte de baixo aqui, ó, isso, olha lá. O ministro Joaquim Levy ontem no Ministério da Fazenda, né? Só para você ter uma ideia, a evolução do dólar é uma coisa que nos deixa assim, pasmo, né? O dólar, no dia 9 de setembro, ele fechou a R$ 3,80, 10 de setembro, R$ 3,91. Só para você ter uma ideia o quanto que o dólar está subindo. E quando o dólar sobe, lógico que tudo isso acaba se refletindo na economia. Os investimentos também não vêm e isso piora, fazendo com que é óbvio que nós vamos ter um aumento da inflação. E isso não preciso mostrar e falar para ninguém. É só você ver quando você vai na feira, quando você vai no supermercado, quando você pega as suas contas de consumo, por exemplo, que é conta de água e luz, você vê que o quanto que aumentou e o quanto que você não teve de aumento, né? Petrobras perde grau de investimento. Lobista ligado ao PMDB aceita fazer delação premiada, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o Estadão, vamos ao Estadão aqui, ó. Levy chama de política a ação da SIP e sugere mais imposto. Eu gostaria de falar um nome feio para o Levy,
mas eu tenho educação, principalmente aos meus telespectadores. Eu não sei se estou ficando um pouco mais velho, eu estou perdendo um pouco o receio de segurar algumas palavras, não sei. Mas o cara é ministro, está vendo como está a economia, a alternativa, vamos aumentar impostos. Não existe nenhum projeto nesse sentido, por exemplo, de uma proposta para diminuir a carga tributária, para que o empresário pudesse admitir mais profissionais. Diminui um pouco a carga tributária. Cadê a redução dos ministérios que a Dilma falou que ia fazer em setembro? Nós já estamos no dia 11 de setembro. Cadê a diminuição dos cargos comissionados? Né? Ou seja, nós não estamos vendo nenhum tipo de ação. Então, se você não muda o hábito, se o governo não muda os seus hábitos, para que a população entenda que está havendo um empenho também do governo em melhorar a economia, não serão os impostos que vão dar uma receita. Até porque a população, a maioria, não vai ter como pagar esses impostos, como a ideia do senhor Levi. Ó. Para ministro, o rebaixamento da nota do Brasil foi precipitado e não pode ser miopia em relação a tributos. Dilma inicia corte de gastos em ministério. Veja bem, ela disse que inicia, eu não vi aqui. Deixa eu ler aqui rapidinho, ó. O líder do governo do Senado, o Delcídio Amaral, disse que a reforma administrativa incluirá corte de gastos e de ministérios. A medida atende às exigências do Congresso e do PMDB. Aqui não fala quando, quantas pessoas, quantos ministérios, quanto vai ser a economia. É essa a informação que falta para o telespectador, para a população do nosso país. Lula, rebaixamento não significa nada. Eu também não sei porque dão tanta atenção para Lula. O Lula, o que ele é hoje? É o presidente de honra do PT. Já teve o tempo dele, né? Outra coisa, fecha aqui para mim. Eu não aceito quando eu vejo na TV o Lula falando assim, a crise não é maior do que o nosso Brasil. Nós vamos sair dessa. Ele fala assim, não, vamos sair dessa, como... parece que foi o Brasil que criou a crise, né? Ou seja, os países como os Estados Unidos e até alguns países da Europa estão retomando o crescimento e nós, que tínhamos o título de país de terceiro mundo, chegamos a conquistar país emergente, estamos patinando, estamos voltando, regredindo, ficando acuado, porque não existe uma política séria no nosso Brasil. E, ao mesmo tempo, eu não vejo também a força política questionar ações mais efetivas. É óbvio que qualquer medida hoje não vai ter reflexo amanhã nem depois de amanhã, mas nós precisamos saber qual tipo de medidas, quais ações estão sendo provocadas para melhorar e nós, de repente, chegarmos ao final do ano já com uma economia, pelo menos, respirando melhor, né? Deixa eu ver aqui outra parte do Estadão, olha lá. Multas renderão mais de 289 milhões. Isso aqui é em São Paulo. É a Guarda Civil Metropolitana que usa radar pistola para monitorar a velocidade de motos na marginal do Tietê. Balancete publicado ontem mostra que a gestão Haddad elevou de 901 milhões para 1,19 bilhão a previsão de arrecadação com multas na capital em 2015. Ó, aí tem dois aspectos. Lógico que o intuito está claro, é para faturar, né? É a indústria da multa. Mas, ao mesmo tempo, o motociclista, o motofretista, ele tem prazo. Uma das finalidades, das responsabilidades do motofretista é o seguinte, aquele que conseguir entregar a encomenda mais rapidamente, por isso que contratam os serviços motoboys ou motofretista, ele acaba ganhando pela quantidade de entregas. Então, é só, de repente, avaliar o que ficaria mais caro, uma multa ou, de repente, um prêmio que ele ganha por entregar uma grande quantidade de encomendas, de entregas. Mas a preocupação maior é com relação a essa redução do limite de velocidade nas marginais, que chega a 50 km por hora. Empresário diz que doação oficial ao PT era propina. Ministro do STF quer liberar até 25 gramas de maconha e plantio. Quem é esse ministro, hein? O tema da liberação de drogas foi retomado pelo STF. 3 dos 11 ministros já votaram pela descriminalização do pote de maconha para consumo próprio. Para Luiz Roberto Barroso, o plantio de até 6 pés de maconha e pote até 25 gramas da droga não devem ser considerados crime. Quer dizer, isso daí já é um passo para a liberalização. É lógico. Quer dizer,
Antigamente a gente via uma pessoa fumando maconha, ela fazia questão de estar escondida. Hoje não. Hoje não importa a hora, não importa o momento. Até gente jovem está ali, ó, enrolando cigarrinho de maconha, né? Fumando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Beleza? Bom dia. É feio, mas é assim, é assim. Não adianta mostrar diferente. O cara não está nem aí, nem aí. E o que acontece? É na calçada, é em praça pública, né? Então libera de uma vez do que... 25 gramas. Até 3 pezinhos de maconha é possível. Olha só as discussões que nós precisamos ter num país que precisa crescer, o espaço que, de repente, o ministro do STF quer liberar. Eu falo o nome dele, ó, Luiz Roberto Barroso. Esse é o ministro. Até 6 pés de maconha e o pote de até 25 gramas da droga não devem ser considerados crime. Brasil. Cadê o Jornal da Tribuna? Deixa eu ver aqui o Jornal da Tribuna. Está aqui, ó. Governo inicia corte de gastos. Medida decidida em reunião foi antecipada devido ao rebaixamento da nota do país. Demorou, hein? Olha o Lula falando aqui, ó. Isso, a nota da Standard & Poor's, não significa nada. Significa apenas que a gente não pode fazer o que eles querem. A gente tem que fazer o que a gente quer. Ô Lula, olha, eu estou meio ácido nessa manhã de hoje. Se de repente a nota da Standard & Poor's fosse altamente positiva e que colocasse que o Brasil é um país próspero para ser investido, eu tenho a certeza que o governo ia falar: queremos agradecer a cotação e a avaliação da SIP, que colocou o Brasil como principal país para investimento. Mas já que a nota não é boa e nós brasileiros sabemos o que estamos passando no Brasil, querem desqualificar, né, essa agência que procura avaliar o grau de investimento possível no Brasil. E tem outra aqui, ó, Aécio Neves. Temos hoje uma presidente sitiada em um governo que não governa mais. Estamos, como todos os brasileiros perceberam, vivendo hoje o caos anunciado. Está aqui, só para que o meu telespectador entenda, a SP rebaixou ontem as notas da Petrobras, da BBB para BB, em escala global. Assim, a estatal perde o grau de investimento pela agência. Deixa eu ver aqui outra parte da tribuna, olha, ó. Trégua, após feriadão com frio e chuva, a região voltou a ter dia de sol. Isso no dia de ontem, né? Mesmo assim, a praia de Pitangueiras, em Guarujá, atraiu poucos banhistas. Hoje o clima deve mudar. Que bela de uma foto. Guarujá. As praias do Guarujá são belíssimas, né? Em 5 dias, 670 raios atingem a região. Camisa de Vênus, Kid Vinil e outras atrações agitam o fim de semana. Você vai saber daqui a pouquinho aqui no Hora Geral. Muito bem, olha aqui. Olha o Dorival, 80% de aproveitamento. Antes do Dorival, 17 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Depois do Dorival, 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Sigamos assim, Dorival, com o nosso glorioso alvinegro praiano. Cadê o DL? DL? Isso. Portais de prefeitura são investigados. Baixada Business estreia sábado, é o programa do DL. Polícia Federal investiga fraude em prêmios de loterias. Deflagrada ontem, a Operação Desventura aponta que gerentes da Caixa Econômica Federal validavam bilhetes falsos e pagavam os prêmios. Caramba, que sacanagem, hein? Deixa eu ver a parte aqui de baixo dela. Isso. O que é isso aqui, ó? Deputados lançam ato contra Dilma. Dá para conhecer alguns deles aqui, ó. Olha lá. Olha, eles estão unidos, ó. Movimento Parlamentar Pró-Impeachment. Inclusive, quem lançou ontem nas redes sociais foi o senador Ronaldo Caiado, que ele é um combativo senador, e ontem mesmo ele postou logo pela manhã, fazendo parte desse movimento parlamentar pró-impeachment. E os deputados também estão lançando o envolvimento de todo um congresso ou a maioria deles. Temos mais jornais? Só esses? Ah, tem o Boc News. Renovação da fé. Mas esse Boc News é da semana passada, não é? É dessa semana? Guiados pela devoção e fé, milhares de fiéis participam de festividade, celebração nacional Monte Serra e cumpre a promessa obtida. Essa acho que é no final de semana. O Boc News amanhã vai estar nas bancas. Primeiro aqui está de 6 a 11, né? Amanhã uma nova edição. Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Vamos continuar com a informação?
Cantor suspeito de matar policial em São Vicente é preso. O cantor Jefferson da Silva, conhecido no meio do funk como MC Zóio da Cacheta, foi preso suspeito de participar da morte do policial militar Ariel Lourenço, de 22 anos, em São Vicente. Ele é suspeito de ter participado do crime com outros homens. O MC Zóio da Cacheta, ele foi encaminhado para o 2º DP de São Vicente. O policial Ariel Lourenço, de 22 anos, era recém-formado no curso de formação de policiais, estava trabalhando há apenas 3 meses. A investigação é óbvio que continuará. Mortes no trânsito diminuem na região. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Baixada Santista reduziu entre janeiro e julho deste ano 13% nos casos de morte no trânsito. De acordo com os dados de janeiro a julho de 2014, foram registrados 171 ocorrências de homicídio culposo e doloso por acidente de trânsito na Baixada e também no Vale do Ribeira. Já neste ano, esse número caiu para 149. A quantidade de mortes no trânsito registrada em todo o estado teve diminuição de 20,85% em relação ao mesmo período do ano passado. Cartórios eleitorais da Baixada, essa é uma boa notícia, realizarão cadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo estendeu o cadastramento biométrico para os cartórios de todo o estado. Só para que você saiba, na Baixada, mais de 1 milhão de eleitores serão contemplados com essa novidade. De acordo com o TRE, a nova medida tem início a partir de 1º de outubro. Os eleitores que forem ao cartório para solicitar o título pela primeira vez ou para fazer a transferência de domicílio eleitoral ou revisão de dados passarão pelo cadastramento biométrico. Em Santos, o cartório fica na Rua Amador Bueno, número 63, no centro. Você sabe o que é a biometria, né? Sabe? Não sabe mais ou menos? Biometria é o seguinte, você vai poder votar, lógico, você vai levar um documento e através vai pôr a sua impressão digital. É tecnologia no sistema de votação. O que a gente tem que melhorar também são os nossos políticos, mas isso aí não depende de biometria, depende de consciência. Em nome do Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Vamos conhecer agora a movimentação das estradas. Tráfego normal no sistema Anchieta Imigrantes, o esquema é o 5x5, 100 pontos de lentidão. Na Cônico Domênico Rangoni Padre, Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. O tempo está encoberto, a visibilidade é parcial. Já as balsas, 6 embarcações Santos-Guarujá, uma Guarujá-Bertioga e 3 embarcações São Sebastião, Ilha Bela. E, lógico, o tempo nublado em todas as travessias. O rodízio é para veículos com placas finais 9 e 0 que não podem circular no centro expandido da capital. Douglas, e o tempo? Como será o tempo nesta sexta-feira? Vamos saber agora! A previsão para essa sexta é de sol entre nuvens durante o dia, com pancadas de chuva com trovoada, mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Final de semana chegando, agora é hora de saber a agenda cultural, o que tem de bom nesse final de semana, algumas das atrações. Vamos lá, eu quero ver também. Amanhã a banda Camisa de Vênus se apresenta em Santos, na Capital Disco, o show que vai começar às 22 horas. E os ingressos custam de R$ 40,80. O grupo apresentará seus sucessos principais como Eu Não Matei Joana Dark, Só o Fim e Beth Morreu. Olha, eu cheguei a ver um show, fecha aqui um pouquinho para mim, por favor. Eu cheguei a assistir um show do Camisa de Vênus, no Caiçara. Mais uma vez você vai falar assim que eu estou ficando velho, né? No Caiçara Clube, né? Exatamente. Deixa eu mudar, eu gosto de mudar de câmera, eu gosto de mudar assim, ó. Assim, mudar assim, eu gosto. No Caiçara Clube. Camisa de Vênus, Marcelo Nova cantando. Eu me lembro quando ele cantou ao vivo aquela Ô Silvia. Se lembra? Você lembra, Max? O Max falando, você lembra? Eu não vou cantar o resto da música, principalmente o finalzinho. Se você estava no show, você se lembra. Eu acho o Marcelo Nova, que era um dos grandes amigos do Raul Seixas, eu acho ele demais. E é um show que eu tenho certeza que vai lotar. Estaremos lá logo mais hoje à noite, né, assistindo o show do Camisa de Vênus. Ah, tem mais. A exposição Um Olhar de Portugal para o Brasil, trabalhos do português Fernando Manuel da Costa Durão, que está no Brasil desde 1970, permanece na Pinacoteca Benedito Calixto com entrada franca.
O horário das 9 às 18, mais informações, anote, por favor, 3288-2260. Quer que eu repita? 3288-2260. Não estou tirando sarro. Gosto dos lusitanos, meus amigos portugueses trabalham muito. Apenas modificar um pouquinho, né? Ficar mais à vontade numa manhã de sexta-feira. No Museu Pelé vai ter a mostra Nascimento de uma Estrela, que conta desde a chegada do rei do futebol aos Santos até sua consagração. As imagens do fotógrafo José Dias Herrera ficam em exposição até o dia 18 e os ingressos custam R$18. O horário de funcionamento do Museu Pelé é das 10 às 18 horas. Você sabe, né, que o Museu Pelé fica ali no Valongo, sabe? Então tá certo. Nosso convidado de hoje também é um fotógrafo, é o André Ferreira, jornalista, fotógrafo, meu amigo, vai falar de uma exposição, vai colocar, lógico, vai apresentar algumas das fotos que estarão expostas, você vai saber aonde, como participar, quem que vai poder estar lá, até quando vai a exposição, e se você tem dúvidas com relação à fotografia, você vai também tirar essas dúvidas com meu amigo André Ferreira. Tudo isso depois de intervalo. Eu volto já com Hora Geral, você vai ver, é rápido. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Douglas. E não sai daí, que o programa Hora Geral volta já já.